Vamos falar das igrejas neopentecostais. Essas igrejas neopentecostais são seitas? É uma pergunta, tá? Não é uma afirmação desse podcast. Hoje a gente vai desvendar isso aí. Vamos perguntar aos pastores. Primeiro, o que é uma igreja neopentecostal, né? Boa pergunta. Vamos tirar essa dúvida aí. Pastor Renato Borges, por favor, o senhor consegue me explicar o que seria uma igreja neopentecostal? Nós temos alguns movimentos na história da igreja pós-reforma protestante. Então, existem as igrejas históricas e alguns marcos dessas igrejas históricas. Muitas surgem pela Europa, e então você tem a presbiteriana, você tem a batista, tem dois movimentos importantes batista. Você tem, por exemplo, a metodista, que surge de um outro movimento que é da igreja anglicana. Então, há muito uma efervescência de movimentos históricos acontecendo. Depois você tem, assim, basicamente nos Estados Unidos, o movimento lá pentecostal surgindo na Rua Azusa. E o progresso disso, né, o crescimento disso ao passar do tempo, surgem essas igrejas que foram denominadas neopentecostais, que é uma nova roupagem desses movimentos pentecostais que surge a Deus é Amor, as Assembleias de Deus, a Congregação Cristã do Brasil. E aí, aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas dão esse título de inaugurar o movimento neopentecostal pela Igreja de Nova Vida. Mas do McAllister, né? Mas depois você tem os caras que até hoje são nomes importantes do movimento neopentecostal e que se tornam, assim, a referência do desenvolvimento desse modelo. Os cunhados, né? Macedo e o R.R. Soares, e muitas outras igrejas foram surgindo disso. Até aí você conseguia entender o cenário evangélico, assim, ainda que ele é muito diverso, mas na atualidade, assim, algumas décadas depois, nós estamos precisando organizar esse meio de campo aí para as pessoas entenderem que dentro do que se chama movimento evangélico, você tem uma gama tão grande que o cara de um movimento histórico, ele está, as suas crenças estão muito distantes de um neopentecostal dos nossos dias. Então, há tantas características novas que foram embutidas, porque esse movimento neopentecostal, uma de suas características, eles não são muito ortodoxos na sua doutrina, nos ensinamentos, não sustentam muito as doutrinas históricas da igreja, os primeiros concílios, a doutrina dos reformadores. Eles são muito adeptos a correntes doutrinárias novas. Muitas delas nascem daquele senhor americano Kenneth Reagan e tudo que deriva dele, que é muita coisa do que nós vemos pelas nossas esquinas aí, são derivações dos ensinos dele, de movimentos dele e de outros americanos semelhantes a ele. O movimento neopentecostal, ele tem uma carga norte-americana muito grande e teologia da prosperidade, confissão positiva, um monte de coisa que é muito oriunda de movimentos que aconteceram na América e vieram importados para cá. E até hoje os caras fazem assim, trazem muito material americano para cá.